Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Vamos iniciar o culto de oração entoando alguns hinos. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, transforma-me, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, enche-me, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito. Ilumina-me, ilumina-me, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor, e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Amém. Peregrinando pelas montanhas e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, Mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste,
brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Amém. Cristo amado, sei que da força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor, que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal, tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém. A paz de Cristo, a amada igreja que neste momento está nos acompanhando através da página oficial da Igreja de Cristo em Belo Jardim. A gente saúda toda a igreja na cidade de Belo Jardim, mas a igreja no mundo afora, através da rede mundial de computadores, através da internet. Em tempos de pandemia, em tempos de crise, o mundo para, mas a igreja de Deus militante continua orando para que a sua igreja cresça, para que essa pandemia do mundo acabe e que tudo volte ao normal. Como de costume, todas as quartas-feiras, a igreja se reúne no seu culto de oração exatamente para orar e agradecer a Deus pelas bênçãos e, naturalmente, pedir a Ele que nos ajude enquanto homens
e mulheres que somos aqui nessa terra. Então, reverentes, curvemos nossas frontes, fechemos nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Grandioso Deus, onipotente Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nesta noite, ó Pai, está mais uma vez reunida a tua igreja. A tua igreja, ó Deus, que neste momento se encontra espalhada por todo o mundo. Um mundo sombrio, um mundo que vive de dificuldades, mas com a tua graça, com o teu poder, com as tuas bênçãos, certamente, Senhor, seremos mais do que vencedores. Abençoa, Deus, essa programação. Abençoa cada homem que aqui irá usar da voz, que irá usar do teu ministério, da tua palavra, para aqueles adoradores. Abençoa também, Senhor, a todos os adoradores, a todas as adoradoras, a homens e mulheres, jovens e crianças, que neste momento param para ouvir a tua palavra, para meditar naquilo que tu queres de nós para as nossas vidas. Abençoa mais uma vez a nós todos, a tua igreja aqui na terra, em especial a igreja de Belo Jardim. Dai-nos, portanto, a tua paz. Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Essas bênçãos nós te oramos, não porque haja mérito em nós, mas porque confiamos na tua graça. E é em nome do teu Filho amado Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Como de costume, vamos meditar na palavra de Deus, na sua Bíblia Sagrada. Desta feita no livro de Efésios, o seu capítulo 2, do versículo de 1 até o 5. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao 5. E assim diz: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. A paz, irmãos, vamos agora fazer uma oração, mas antes eu queria que quem tivesse com a Bíblia pudesse abrir na primeira epístola de João. 1 João, capítulo 1, iniciando do versículo 5, que diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabemos que caímos, sabemos que pecamos, mas nesse momento vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, nos direcionarmos a Deus, sabendo que erramos, mas implorando e pedindo, nos arrependendo, para que Deus possa nos perdoar e não voltarmos mais a pecar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai grandioso, queremos nesse momento separar esse tempo para refletirmos sobre as nossas vidas, refletirmos sobre as nossas falhas,
Entendermos, Pai, que sim, somos pecadores, mas também, Pai, com a certeza de que a sua misericórdia é maior do que tudo e que a sua graça superabundou sobre nós. Estamos, Pai, no teu reino, queremos fazer a tua vontade e pedimos perdão, Senhor, porque sabemos que independente da nossa vontade de te agradar a todo momento, falhamos, erramos, Pai, caímos e pecamos. Então, com o coração quebrantado e cheio de arrependimento, viemos a ti, Senhor, nessa noite entregue a ti, pedir perdão e que o Senhor possa estar não só nos purificando nesse momento, mas nos dando força e o espírito de fugir do pecado e não cair mais onde caímos, Pai. Em nome do seu amado Filho Jesus, que somos muito agradecidos. Amém. Vamos salmodiar o nosso Deus com o Salmo 111. Salmo 111 fala das maravilhosas obras de Deus, que diz o seguinte: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? E vamos continuar salmodiando ao nosso Senhor Deus. Desta feita, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 29, que diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro. O Líbano e Sirion, como bois selvagens, a voz do Senhor despede chama de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças, e desnuda os bosques no seu templo, tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, é de costume também da igreja, e assim Cristo instituiu, e ele diz que toda autoridade é concedida por Deus. Toda autoridade, seja no céu ou na terra, é estabelecida, é permitida por Deus. E é costume da igreja, assim como o Senhor pediu, que nós oremos pela igreja, mas oremos pelas autoridades, as autoridades constituídas no mundo aqui afora. Então, como de costume, mais uma vez, gostaríamos de convidar a igreja para que inclinemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e juntos possamos orar pela igreja de Cristo na terra e pelas autoridades. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua companhia estamos para Te louvar e Te bendizer, ó Pai. Neste momento, Senhor, estamos aqui para Te orar, ó Pai, pelas autoridades constituídas, pelos poderes que estão estabelecidos nesse mundo, pelos poderes legislativos, executivos e judiciários. Tu dê, ó Pai, sabedoria a cada homem que preside, a cada homem que governa,
a cada homem que foi estabelecido para constituir-se de homem poderoso nessa terra. Que tu possas, ó Pai, iluminar as cabeças desses homens, que tu possas dar a eles, acima de tudo, sabedoria, que eles possam ter, Senhor, as bênçãos de ti, abrir a tua palavra e nela meditar, para que possam governar os homens e os povos com equidade. Abençoa também, Senhor, a tua igreja. Abençoa os líderes, aqueles que tu escolheste para presidir a tua igreja aqui na terra, até que tu venha. Dai-nos, portanto, a tua paz. Essas bênçãos, ó Deus, nós te oramos mais uma vez, não porque haja mérito em nós, mas porque confiamos na tua graça. E é no nome salvador do Filho Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho salvo, zeloso e leal, o seu rosto mira, seu amor aceita, seu consolo constante e real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelhado, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a sua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos. É interessante quando nós falamos a respeito de salvação, e o irmão bem leu a respeito que pela graça sois salvo. Quando ele leu lá a passagem em Efésios, capítulo 2, de 1 a 5. Então, quando ele diz lá no versículo 5, ainda nós, mortos em nossas ofensas, vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. É interessante quando nós falamos em salvação, falamos a respeito do pecado, e a salvação ela vem pela graça, pela bondade de Deus. E quando nós começamos a estudar, olhar para a palavra de Deus, ver os seus ensinamentos, ele começa no versículo 1, dizendo justamente que nós estamos mortos, né? E vós, estando mortos em vossas ofensas e pecados. Então, analisando até chegar o ponto de receber a salvação através da graça de Deus, nós precisamos
examinar as nossas vidas e começar a olhar o que a palavra de Deus tem para nos oferecer. O que é que nós precisamos mudar ou o que é que nós mudamos ao conhecer a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que em outro tempo, versículo 2 do capítulo 2 de Efésios, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência. Então nós, quando estávamos sem Cristo, nós andamos, outro momento, nós estávamos mortos espiritualmente. É interessante quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que muitas das vezes nós dizemos, eu estou vivo, eu acredito no Senhor, eu acredito em Cristo. E a palavra diz, olha, em outro tempo nós andamos segundo a vontade desse mundo, segundo a vontade da nossa carne. Nós andamos segundo os nossos desejos. E quando nós andamos dessa maneira, a Bíblia relata que nós estamos mortos espiritualmente. Então, é interessante estudar, é interessante ouvir a palavra de Deus. É interessante ouvir que ela diz, olha, vocês estavam dominados pelo mundo. E muitas das vezes, quando nós estamos na caminhada, vivendo uma vida comum, uma vida diariamente normal aos nossos olhos, muitas vezes passamos despercebido pela vontade de Deus, de examinar e olhando que nós realmente estávamos dominados pelo mundo, dominados pelo o Espírito de Deus, de maneira nenhuma. A palavra diz que estávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera os filhos das desobediência. Então estávamos dominados por ser desobediente, fazendo a vontade da carne, filho da ira. Então, esperar a salvação, esperar a vida eterna por Deus, é interessante que nós precisamos mudar algumas coisas em nossas vidas, analisar como nós estamos caminhando ou como nós caminhamos no passado, porque tudo isso faz uma grande diferença para ter o direito de alcançar a graça de Deus e pela graça ser salvo. Estar em Cristo é ter uma segurança, é saber que agora nós vivemos de uma maneira diferente. É o Senhor que vive em nós e a nossa vida agora está sendo transformada dia a dia. Viver em Cristo é ter esperança, é saber que estamos nos livrando da morte espiritual, esperando a salvação pela graça de Deus. E isso é necessário fé, isso é necessário desenvolver a cada dia o sentimento de viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Porque a nossa vida, ela precisa ser, a cada dia, ser transformada e olharmos a cada detalhe de nossas vidas para examinar se nós estamos com Jesus ou se nós estamos sem Jesus. Então, quando nós estamos sem Jesus, nós precisamos enxergar em cada um de nós, a nossa vida, que nós somos uma ovelha em perigo. Nós corremos o risco de nos perder no meio do caminho. Então precisamos ter Jesus como nosso pastor, Jesus como nosso Senhor. Precisamos olhar para Jesus e viver com Jesus, porque quando nós andamos buscando chegar à vida eterna, quando nós caminhando, esperando ter a vida eterna, salvo pela graça, eu preciso analisar, nós precisamos analisar as nossas vidas para enxergar se nós estamos andando conforme a vontade de Deus ou segundo a vontade da carne, segundo a minha vontade, segundo a sua vontade. E aí é onde nos chama a atenção no versículo 3, que diz: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também
os demais. Então, veja que aqui tem uma separação. A Bíblia relata a respeito de que algumas pessoas ainda continuam sendo filho da ira. Nós éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Aí é onde nós precisamos parar e perguntar: a minha vida está sendo transformada? A minha vida está sendo seguida de acordo com a vontade de Deus? Ou nós estamos andando segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, segundo a vontade do mundo? Então, quando nós andamos como outrora, como no tempo da ignorância, como no tempo que nós andávamos segundo o mundo, esquecendo a vontade de Deus e não esperando a vida eterna, a esperança da salvação, pela graça de Deus, então nós vamos andar fazendo a vontade da carne. Então o Senhor nos traz esse pensamento, esses ensinamentos, né? Em 2 Reis 5, 27, também mostra que as pessoas são impuras, nós somos impuros diante de Deus, mas Cristo, Ele vai nos limpar, né? Do pecado, Cristo nos limpa de todo o pecado e nos leva para o seu reino, o reino de seu amor. E nós precisamos ser transformados, como minha vida, como a sua vida, como as nossas vidas estão caminhando. Então, quando nós olhamos que existem algumas situações em nossas vidas que precisa ser mudada, precisa ser transformadas, que somos impuros diante dos olhos de Deus, então nós podemos enxergar que nesse momento nós estamos sem Jesus e que nós precisamos ser transformados, limpos a cada minuto de nossas vidas, a cada momento em que podemos parar e pensar e orar e olhar a vontade de Deus e ser transformados, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de chegar à salvação. Somos incapazes de receber a salvação, porque o Senhor nos diz, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, pela graça sois salvos. Então, todo homem estava morto. Todos nós estávamos mortos sem Cristo, mas graças ao nosso Deus, que Ele é riquíssimo em misericórdia, é que nós temos a oportunidade de chegar à salvação, de receber a salvação, de ser salvo pela graça de Deus. Versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou. Então, Cristo veio porque o Senhor é rico em misericórdia. Nós temos direito, vamos alcançar a salvação pela graça de Deus, porque Cristo nos limpa de todo o pecado. Então, Deus mostra aqui a sua grandeza, mostra aqui a sua bondade, mostra aqui a sua longanimidade, mostra aqui a sua glória, mostra aqui a sua graça, mostra que temos uma herança através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, é que Ele nos dá o direito de receber a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor mostra a riqueza que há. O Senhor nos mostra a importância de Jesus Cristo. O Senhor mostra que o seu amor é ilimitado. Então, quando nós paramos para pensar que nós, todas as pessoas, independente de qualquer situação, de qualquer religião, todos nós estávamos mortos. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, na sua imensa bondade, na sua imensa graça, Ele mostra que o amor dele é ilimitado. Quando Ele manda o seu Filho pelos indignos, pelos impuros, por todos aqueles que não mereciam nada, por todos aqueles que estavam mortos. Então, o Senhor, nosso Deus, o Senhor, Criador do céu e da terra, Ele mostra o tamanho da sua grandeza, o tamanho do seu amor, oferecendo o seu Filho. A graça de Deus,
a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho unigênito, para quem nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós paramos para pensar no sofrimento de Jesus, no sacrifício de Jesus, cada detalhe que Cristo passou aqui na terra por amor, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é que nós temos esse rico presente. O amor de Deus mostrado através de Cristo, mostrado que não existe medida do amor de Deus para o pecador, através de Jesus Cristo. Então precisamos parar e pensar: as minhas ações, a minha vida, o meu jeito de ser, o meu caminhar, a nossa vida, como anda diante de Deus? Entregamos nossa vida ao nosso Senhor e Salvador? Entregamos nossa vida a Jesus Cristo, a qual Cristo veio pelo pecador, a qual Deus nos amou sem limite e mostrou o tamanho da sua misericórdia? Essa é uma pergunta que não pode calar jamais. É uma pergunta que jamais pode fazer faltar em nossas vidas. Como tem sido a minha entrega para com o Senhor? Como tem sido minha vida para com Deus? Como tem sido minha vida acreditando no plano de Deus? O Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele disse: olha, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregue o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, preste bem atenção. O Senhor está nos dando a oportunidade de entender a respeito da salvação, a respeito de receber a graça de Deus. Pela graça sois salvo, por obediência ao Evangelho, por obediência à palavra de Deus. E o amor de Deus, temos que olhar que ele é imenso, a graça de Deus. Então, precisamos parar e pensar nesse momento a respeito da graça de Deus. O que é que a graça de Deus efetua em nossa vida? A primeira ponto que nós precisamos parar e pensar é que Jesus Cristo está em nossas vidas. Ele é a fonte de toda a graça de Deus, de todo o perdão, de toda a misericórdia. E Ele efetua a graça. E Ele nos ajuda a receber a salvação. A salvação, ela é gratuita. Todos nós temos direito quando obedecemos ao Senhor. Quando o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a graça de Deus, Ele não quer saber o quanto nós pecamos no passado, mas Ele quer saber a nossa vida em Cristo. Pela graça nós somos salvos, por obediência à vontade de Deus, por obediência ao Evangelho, por obediência ao Senhor. A graça de Deus, ela efetua no pecador, ela justifica, ela limpa, ela deixa puro, porque o Senhor não enxerga os nossos pecados quando entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus, ela justifica, ela nos ajuda, ela nos chama a crescer, ela nos capacita a cada dia para fazer a vontade de Deus, para fazer a sua obra. Então, quando nós entendemos a vontade de Deus, primeiro passo: eu quero ser um seguidor, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer o que Ele me ensina, eu quero dar a outras pessoas a oportunidade de receber a salvação, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Então o Senhor está nos ajudando a entender a vontade de Deus, a saber que o Senhor nos dá uma esperança, uma garantia através de Jesus Cristo. Então, quando nós queremos, quando nós desejamos ter uma vida eterna, o Senhor nos chama através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos mortos, versículo 5 de Efésios 2, versículo 5. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nos deu vida juntamente com Cristo. Então, não existe a vida em nenhum outro lugar.
Não existe a vida por nenhum outro meio, é justamente com Cristo. Então nós precisamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Precisamos caminhar sendo transformado, olhando para Jesus e colocando as virtudes de Jesus em nossas vidas. Que nós possamos parar e pensar durante essa semana a respeito da vontade de Deus. Deseja ser salvo? Deseja ser salvo é pela graça de Deus. Deseja chegar à vida eterna? O Senhor está dizendo que nós estávamos mortos, que o salário do pecado é a morte. E nós temos a oportunidade de entender que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós fomos chamados pela graça de Deus. Nós fomos fortificados pela palavra de Deus. Nós fomos justificados pela palavra de Deus. Nós estamos cheios de esperança pela palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, não só hoje, mas durante a nossa caminhada, no nosso dia a dia, a buscar a cada dia, a cada um de nós, avaliar as nossas vidas, buscar viver uma vida que agrada a Deus, examinar as nossas vidas e esperar cada dia mais, fortificando, crescendo, mostrando, vivendo o amor cristão, vivendo uma vida que agrada a Deus, sabendo que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Então que Deus nos enche e nos dê toda a sabedoria para que possamos honrar e glorificar o nosso Deus todos os dias de nossas vidas, até a nossa morte ou até a volta de Cristo, para que por meio da graça sejamos todos nós salvos pela graça de Deus. Amém? Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta esperar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pela força dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó irmão, vem orar, pois Jesus há de voltar, descerá dos céus ao mundo para julgar. Vamos todos preparar para Cristo nos levar, vigilante sempre à frente trabalhar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pela força dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó Jesus, vem buscar tua igreja ao doce lar, confiante no Senhor sempre hei de estar. Novo céu e novo lar, nova terra vou morar, pois contigo, meu amigo, vou ficar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pela força dessa cruz. Vem o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, te agradecemos, Pai amado, por bênçãos sem medidas que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Pai, por mais
este momento tão especial, por este momento, falando com o Senhor pelas orações, te salmodiando e te bendizendo na beleza de tua santidade. Pai amado, te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, nos guiando, nos protegendo. E queremos, Pai amado, te agradecer especialmente por Cristo, o teu amado Filho, em nossa vida. Em nome dele, oramos e te agradecemos. Amém.